complementando aqui o que o Eduardo falou, que eu acho que é extremamente importante, né? Ter processos bem consolidados na tomada de decisão, isso daí é extremamente importante. Eu acho que isso a gente evoluiu muito, principalmente frente à média de mercado, como o sistema funciona hoje no Brasil, acho que a gente está bem consolidado nisso. E pessoas na tomada de decisão, né? Quanto mais qualificado o quadro, melhor é a tomada de decisão e você aumenta a chance de ter resultados positivos. Aqui foi um gráfico que nós montamos. O que é isso? Aqui fala da evolução do plano PRV, perdão. Aqui, só para explicar, eu estou na frente de vocês, né? Ali são todos os investimentos que nós temos hoje. Investimento estruturado, empréstimos imóveis, botei ali renda variável, fundos abertos, renda variável, fundo exclusivo, renda variável, gestão própria, a carteira que nós temos hoje de títulos públicos e renda fixa sem títulos públicos. Então, o que é isso aí? A evolução ao longo do tempo, desde 2008, desde a época do saldamento do plano. E embaixo, a gente montou uma tabela para mostrar quanto que estava a taxa da NTN-B, que é um título que a gente tem hoje bastante na carteira, no fechamento de cada ano. É a fotografia. Taxa da NTN-B, a taxa Selic daquele período, quanto que foi o IPCA naquele ano, o prazo médio do fluxo do passivo do plano e o prazo médio dos títulos públicos dentro do plano. Então, assim, o que é importante de ver aqui? Eu acho que o que eu achei mais interessante desse gráfico é para mostrar que lá em 2008 tinha um descasamento grande entre o prazo médio do fluxo do passivo, que em 2009 ali era de 29 anos, e dos títulos públicos era de 3 anos, 3,7 anos. Hoje já é o contrário. O que a gente fez desde 2013? 2013 que foi a grande mudança. É exatamente aqui. Em 2013, o fluxo médio do passivo, o prazo médio do passivo era de 22 anos. Então, o prazo médio do passivo ali em 2013 era de 22 anos. E o do passivo saiu de 2012 para 2013, de 2 anos em 2012 para 12 anos quase em 2013. E daí foi, agora em 2014 eles se casaram, 23 anos, tanto o passivo quanto o ativo, e hoje em 2015 o ativo é até mais longo do que o passivo. O que isso daí quer dizer? Ao longo do tempo, a gente casou os fluxos. Conforme os ativos vão vencendo, eles vão sendo casados pela necessidade de pagamento de benefício. Essa eu acho que é a grande lógica de um plano de benefício definido. Tá? Isso daí foi o que foi feito ao longo do tempo. Então, assim, ali a gente pode ver, por exemplo, aqui em 2011. Em 2011, a meta desse plano, eu não coloquei a meta atuarial, mas era 6% mais inflação. A taxa desse título longo era de 5,5%. A gente não tinha muito o que fazer naquele momento, não tinha como alongar a carteira. Isso daí é quase que uma destruição de capital. Você vai estar comprando um ativo que vai estar remunerando abaixo da sua meta. O que a gente fez ali? A gente foi para investimentos estruturados. Aqui são os multimercados e os fundos de participação. Nessa época aqui a gente tinha uma participação bastante relevante em renda variável também. Por quê? A partir do momento que a renda fixa não paga seus benefícios, ela não remunera acima do seu passivo, você tem que tomar um pouco mais de risco para remunerar o seu passivo. Esse foi o movimento que a gente fez aqui no passado, de 2010 para 2011. Aqui, em 2013, já é o contrário. A gente começa a reduzir, sendo que o movimento mais relevante foi aqui em 2014. E aumenta a carteira de títulos públicos, principalmente títulos públicos indexados à inflação, e vai diminuindo todo o resto de risco, que são os multimercados, principalmente, e a carteira de renda variável. E aqui em 2015 foi um movimento bastante relevante. Hoje a gente tem quase 70% da carteira em títulos públicos, sendo que a grande maioria é título público indexado à inflação, tá? Eu tô olhando prazo médio, eu não calculei por duration, é prazo médio. Em 2015, o meu ativo tem 23 anos de prazo médio e o meu passivo tem 20 anos, tá? Ou seja, o prazo do ativo está mais longo, está um pouco mais longo do que o prazo do passivo. Olhando por prazo médio, eu achei que seria mais fácil de calcular, porque como estava olhando muito para trás, poderia dar algum problema calculando por duration. Exatamente. Isso explica aqueles 26 milhões que apareceram, é exatamente isso. Os 26 milhões que vocês perguntaram, é exatamente isso. É a carteira de títulos públicos que a gente tem, trazendo valor presente pela meta atuarial. Isso daí gera um valor a mais
contábil de 26 milhões. Então, se você olha a realidade do plano hoje, ele está, assim, a mudança que é gigantesca, olhando pela lógica do ativo e do passivo, tá? Sendo que hoje nós temos em renda fixa aproximadamente 90% do plano, 3% em renda variável, 6% é a carteira de empréstimos e imóveis e só 2% que é investimento estruturado. Basicamente, investimento estruturado e renda variável é o que a gente ainda não pode liquidar. São ativos que você tem ativos que são ilíquidos. Por exemplo, fundo de investimento que você tem um prazo mínimo para você conseguir resgatar esse recurso. Mas a lógica do plano é mais ou menos essa, é você casar esse fluxo do ativo com o passivo e gerar uma garantia. E principalmente quando você contrata um ativo que remunera acima da sua meta atuarial, isso daí é um dinheiro em cima de dinheiro, que vai ser remunerado ao longo do tempo. Então, dá uma tranquilidade muito grande para o plano. Olhando aqui para os resultados, como é que a gente olha a carteira? A gente tem os ativos de caixa. Os ativos de caixa hoje são 4 fundos que remuneram 100% do CDI. Hoje, com a estratégia que a gente adotou de comprar títulos públicos e casar o ativo com o passivo, o caixa hoje é bem pequenininho, representa 0,7% do plano. Tá? Esses ativos não são ativos que a proposta é bater meta atuarial, porque ele remunera 100% do CDI, está remunerando um pouco acima de 1% ao mês, próximo de 1%. Então, qualquer cenário de inflação ali a 0,60, 0,70, ele não bate meta, mas é a garantia que a gente tem de liquidez de curto prazo, para em momentos estratégicos a gente consegue resgatar dali e alocar no ativo que a médio e longo prazo bate a meta. Essa é sempre a proposta. Aqui são alguns outros ativos, você pode ver que a carteira de NTNB do plano hoje, 66%. Essa conta aqui está naquele prazo médio que eu mostrei para vocês. Tá? Hoje representa 66% do plano, está um pouquinho a mais já. Temos uma carteira de DPGE que é 10%, que ele vai vencer até 2016, esse dinheiro vai estar voltando para a gente. Foi um excelente investimento, por sinal. Temos uma carteira de letra financeira, que isso daqui nada mais é do que debênture de banco. Basicamente Itaú, Bradesco, são os dois maiores bancos que a gente tem. E tem um lote bem pequeno do Banco Votorantim, que é o vencimento mais curto. Todos eles com taxa contratada acima da meta atuarial, com uma taxa até bem interessante. Temos uma NTNF, que vence em 2017. Temos esse fundo aqui, que é um fundo de debêntures, ele é bem pequeno dentro do plano, 0,32%, que só tem 2 debêntures. E esse fundo aqui que nós zeramos, na verdade, era muito pequeno, nós resgatamos. Olhando para investimento estruturado, dentro do trabalho da Luz Engenharia, ficou decidido que os fundos multimercados, que são esses daqui, não fazia mais sentido a gente ter dentro do plano. Então a gente resgatou 100% no início desse ano, sendo que a gente já tinha resgatado a maior parte no ano passado, para comprar NTNB. E aqui são os fundos de investimento e participação. São os fundos que a gente não consegue, são fundos que têm um prazo mínimo. Prazo de investimento, prazo de desinvestimento, e depois eles começam a devolver o recurso. Tá? O percentual também de alocação nesse tipo de ativo também está bem pequeno dentro do plano, sendo que a maior parte mesmo está em renda fixa e basicamente NTNB. Tá? Na maior proporção NTNB. Olhando para o plano CV, a carteira, os ativos são bem parecidos. O que muda é a composição, é o peso de cada ativo dentro de cada plano. Por exemplo, aqui os fundos de caixa, a gente tem hoje quase 19% do plano. Você vai me perguntar, pô, mas por que você tem 19%? Por que vocês têm 19% do plano em fundos de caixa, sendo que eles podem não bater meta atuarial sem inflação estressar? Por quê? Porque aqui é a melhor forma que a gente vê, como a gente está com pouca visibilidade de médio e longo prazo, a gente acha interessante manter esse ativo em caixa, não correr um risco agora, manter ele em caixa, a visibilidade melhorando, a gente monta estudo, conversa entre a gente, passa nas devidas instâncias para fazer a alocação. A gente acha que isso é uma forma defensiva, defender o capital mesmo, de proteger seu capital. Então essa é a lógica de manter um ativo em caixa. Caixa ele está sendo remunerado a CDI, tá? Ele não está na conta, ele é
Ele é remunerado a 100% do CDI, mas não é uma alocação estratégica que a gente que isso daí vai bater meta atuarial a médio e longo prazo. E foi como o Eduardo falou, assim, por exemplo, se amanhã a gente se sente confortável e acha que as taxas longas vão cair, é o momento de se alocar nesse plano. Assim, desse plano, diminuir o caixa dele, compra títulos um pouco mais longos, que aí você ganha dinheiro não só no carrego do título, mas também quando a taxa de juros cai. Tá? Você pode ver que os ativos são muito parecidos, o que muda é a composição mesmo. Tá? Como eu falei, ali no plano PRV, os multimercados, a gente resgatou 100%. Aqui no plano CV, a gente ainda tem uma parcela em multimercados, e que talvez a gente vai conversar para fazer um novo estudo dos multimercados, olhar novamente a indústria, ver como que estão os nossos fundos, comparar com o resto da indústria e talvez ou realocar ou não alocar, é uma decisão que a gente tem que tomar. Tá? Mas é um ativo que faz sentido para esse plano. Tá? E os fundos multimercados também, os fundos de participação, que aí a gente tem que vai reanalisar, ver se faz sentido aumentar mais, não aumentar. Eu sou bastante suspeito porque eu gosto do produto, eu acho interessante, faz sentido, um produto de médio e longo prazo para um fundo de pensão, acho que faz bastante sentido. Então, mas aí é uma conversa mais para frente, a gente ainda não chegou ainda a evoluir. Hoje pela manhã nós vimos que a gente colocou que essa taxa de juros de curto prazo ela não é sustentável no longo prazo. E a realidade mundial é que você venha ter investimentos estruturados na sua carteira, que é investimento na economia real. Esses investimentos, muitos deles foram feitos em 2011, 2012, para vencimento em 2022, 2023 ou 2024. É lógico que nós sabemos que nesse período, como se trata de economia real, alguns ou algum deles vai dar um período de sazonalidade em que você vai ter uma rentabilidade e não vai ser aquela que você espera como rentabilidade final dele no prazo todo. Mas o que importa para nós é que esse é um produto que vai ser um produto futuro para substituir títulos públicos. Ou seja, como o Rafael colocou, para nós é muito importante conseguir manter uma carteira e continuar olhando o mercado e sempre sabendo que em algum momento você vai ter alguma sazonalidade e isso vai estar refletindo nas cotas do fundo, mas como são fundos que começaram em 2011, nós temos 4 anos com eles, e somente em 2022 e 2023, é lá que nós esperamos o resultado. Que pese no meio do caminho possa aparecer algum problema, algum estresse, que pode ser de legislação ou de outra coisa qualquer. Exatamente. E, senhores, em relação à renda fixa e investimentos estruturados, que a gente tem na carteira dos dois planos, é isso que eu acabei de falar. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem, ou se vai ficar para o final. Aí... Final? Ok, então. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Donato. Estou na Previdata já há 28 anos. Sou responsável pela coordenação de investimentos e especificamente sobre a gestão de renda variável. Então, antes de começar a falar e apresentar os números de renda variável, eu queria colocar para vocês um pouco sobre a estratégia que a Previdata adotou para o plano PRV nesse ano de 2015. No final do ano passado, a gente fez um trabalho muito bom com a Luz em relação ao casamento de ativo com passivo, e ali nós analisamos qual o risco que nós deveríamos incorrer no plano PRV, risco de ativo. E vimos que não havia necessidade de ter uma alocação expressiva em renda variável. Não caberia esse risco dentro do plano PRV. Então, nós fizemos uma proposta ao comitê, levada a conselho, para a redução da alocação no segmento de renda variável. E dentro do exercício de 2015, o nosso desafio foi sair do segmento de renda variável num determinado momento qualquer, que entendêssemos que ali seria o melhor para o plano, para, no mesmo ato desse movimento, comprar títulos públicos a uma taxa melhor de renda fixa.
Essa foi a nossa estratégia específica para o plano de renda variável, para o plano PRV em renda variável. O plano PRV, nós começamos o ano de 2015 com mais ou menos 120 milhões alocados em renda variável. E conseguimos fazer um movimento expressivo de redução dessa carteira para chegar agora, até o final do mês de outubro, aos 17 milhões e 900 mais ou menos. Isso representa 2,78% do plano. E nesse processo, nós identificamos qual seria o melhor momento para sair, tanto dos fundos de ações, como da participação na carteira referenciada, que ainda temos um percentual alocado. Nesse contexto, nós ficamos com 2 fundos de valor, que esses fundos têm prazo determinado para a gente sair, são fundos de 5 anos. Um vence em 2017 e 2018, podendo ser postergado por mais 1 ou 2 anos, dependendo do movimento de mercado. E ficamos com a carteira referenciada numa redução de 32 milhões mais ou menos para 6 milhões e 200. Tá? Nesse contexto e nesse movimento, nós conseguimos oferir, ao final do mês de outubro, menos 8,69% de rentabilidade da carteira, contra o IBX, que é a nossa meta, com menos 7,42. O que nós ainda estamos vendo para esse ano? Esse valor da carteira referenciada ainda está reservado para, num movimento de maior volatilidade ou estresse de mercado, se as taxas de título público voltarem a dar um rally de alta, a gente ter esse recurso em D3 para comprar esse título público. Então, nós deixamos esse percentual da carteira, que representa 0,97% do patrimônio, essa carteira é indexada ao índice IBX, tá, para a compra de título público. Esse foi o movimento que nós fizemos no plano PRV para o segmento de renda variável. Tá? No plano CV, a estratégia foi um pouco diferente. No final de 2014, nós conversamos, reduzimos a meta de alocação no plano. Hoje, a meta de alocação na política de investimento, ela está definida em mais ou menos 25%. Entendemos que o mercado de renda variável tem sofrido bastante com o cenário adverso, com o cenário que a gente está passando mais internamente do que o cenário externo, e que estabelecemos como meta uma alocação de mais ou menos 17%. Hoje, a gente tem um pouquinho menos, mas no final do mês de outubro nós fechamos com 17,62%. O que nós estabelecemos lá no início de 2015 para o plano CV? Promovemos um estudo e nesse estudo a gente selecionou alguns fundos que entendíamos que, pelo cenário que estava a vir para acontecer em 2015, a gente tinha que fazer essa transferência. Então, definimos a nossa carteira mais ou menos com esse perfil, sendo que esse fundo BOVA é um fundo que ainda estava na carteira no mês de outubro, mas ele teoricamente vai sair. A gente está fazendo, na realidade, uma troca. A gente saiu de Ibovespa passivo na busca por Ibovespa ativo, com esses 3 novos fundos que entraram na carteira, o Brasil Plural, o Bulgari e o XP Investor. Colocamos um pouco de IBX do fundo da Oceana. Tínhamos aqui um fundo do BTG Pactual, ainda com a posição em outubro, mas devido aos novos acontecimentos, nós já promovemos o resgate. O que acontece é que esse fundo é D33 e ainda está na carteira até o momento da liquidação, que vai acontecer no final do mês de dezembro. Temos um pouco de fundo de dividendos aqui do Icatu, que é o que vai permanecer na carteira, e promovemos uma realocação e um ajuste percentual nos fundos de valor e ações livres. Nesse contexto todo,
a gente ainda tem uma posição sob gestão própria da carteira de dividendos, que nós não saímos em virtude do cenário que não foi favorável para a gente. A intenção é que esse percentual de 0,73% da carteira de dividendos, ao final de 2015, ele seja direcionado em um momento qualquer para um fundo de Ibovespa ativo. Nessa composição de carteira, durante o ano de 2015, nós conseguimos auferir na carteira consolidada do plano de CV de renda variável, menos 6,41%, contra um índice Ibovespa de menos 8,27%. Ou seja, a gente foi melhor do que o índice, apesar da rentabilidade negativa. O que nós entendemos para esse segmento no plano CV é que ao longo dos próximos períodos, a gente, com essa composição de carteira, vai conseguir uma rentabilidade superior ao Ibovespa nos exercícios seguintes. Nós fizemos essa reavaliação de estudos, faremos uma reavaliação ao final do exercício e identificaremos aqueles gestores que estão dando resultado e aqueles que não conseguiram atingir a meta estabelecida pela entidade. Só para lembrar que nós tínhamos um compromisso de encerrar a carteira própria em 2015, só que o momento recente não está parecendo tão favorável como imaginávamos em novembro, em outubro ou em setembro. Então, o que nós estamos analisando hoje, se teremos ou não condição de encerrar essa carteira própria em dezembro. Ela está decaindo, nós chegamos a 0,73 e estamos esperando o melhor momento, só que acontecimentos recentes não nos dão a certeza ou a segurança que ao final de 2015 conseguiremos encerrá-la e redirecionar os ativos. A tentativa vai ser toda para que isso aconteça, mas pode ser que avancemos com ela para 2016, dependendo como vai estar amanhã ou semana que vem. A gente não tem como prever os próximos dias, de bolsa principalmente. Né? Assim, na realidade é isso que o Eduardo está falando, mas a gente encontra dentro dessa possibilidade um movimento na carteira do plano CV. No plano PRV, a nossa carteira referenciada aí vai depender muito do movimento de renda fixa, que é onde a gente tem o objetivo de alocação. No plano CV é apenas uma troca de ativos, né? Seria uma composição da carteira de dividendos por um fundo qualquer desses que foram privilegiados no estudo no início de 2015. Em relação ao reflexo desses movimentos, tanto renda fixa, investimentos estruturados e renda variável, dentro do perfil comparado com a mediana dos planos no estudo de uma consultoria, a Previdata, no consolidado, ela conseguiu até outubro 10,95 contra uma mediana de 11,55. Isso teve um reflexo muito desse movimento de renda variável, da saída de renda variável, tá? E também da parte de investimentos estruturados, que a gente teve um baque aqui em relação à mediana dos mercados. Então, a gente está aqui muito próximo à mediana, são 10,95 contra 11,55,60, tá? Mas a gente não conseguiu ainda superar a mediana dos planos. Em renda fixa, a gente tem até outubro 14,07 contra uma mediana de 13,13, a gente tem superado e a gente tem feito um movimento muito positivo em renda fixa. Renda variável 8,69 contra uma mediana de menos 8, também está muito próximo, e aqui a gente, tirando a carteira referenciada, a gente não vai ter muito o que fazer, porque o plano, os dois fundos que a gente tem no plano são fundos de valor com prazo determinado, então não tem muito como a gente movimentar essa carteira. E no impacto também grande aqui na parte de investimento estruturado, muito em função que nessa carteira do plano PRV eu não tenho mais fundo multimercado, eu só tenho FIP. Os meus fundos multimercado, como o Rafael colocou na apresentação dele, foram todos direcionados para título público. Então eu tenho um impacto muito maior aqui em função da curva J. Na realidade, esse trabalho aqui da mediana dos planos, ele é elaborado pela Risk Office. Tá? A gente coleta essa informação deles, mas eles desconsideram aqui, dentro desse contexto para análise,
os grandes fundos de pensão. Petros, Previ, eles estão desconsiderados dentro dessa análise de estudo. Então, mais ou menos aqui, eles consideram os fundos com um patrimônio equivalente ao nosso, tá? Se não me falha a memória, são 178 fundos na amostra para chegar a essa composição. No plano CV, a gente tem no consolidado um distanciamento maior da mediana dos planos. Isso muito em função aqui de renda fixa, que a gente tem um distanciamento. Isso não quer dizer que a gestão está sendo ruim, eu acho que foi colocado aqui para vocês na parte da manhã a questão de precificação. Nós tivemos grandes conversas internas e externas com os nossos consultores para entender e identificar qual seria o melhor modelo de precificação de título público para esse perfil de plano. Chegamos à conclusão que o mais correto e o mais justo seria precificar o título público a mercado. Como a taxa deu uma disparada, a gente mesmo comprando boas taxas para o plano, a gente tem um descasamento aqui porque outras entidades, outros fundos de pensão colocam precificação mista. E aí, quando você coloca a precificação na curva, o teu impacto ele é diluído ao longo do tempo. Na carteira, no segmento de renda variável, a gente está um pouquinho melhor do que a mediana dos planos. E na carteira de investimentos estruturados, a gente também está sofrendo o impacto das alocações nos FIPs em relação à curva J, em relação à precificação de ativos dentro de cada plano. Tanto esse movimento aqui, como esse movimento aqui, acabam causando esse descasamento aqui, que a gente entende que é significativo quando você olha dentro do exercício, mas ao longo do tempo, conforme forem se aproximando os vencimentos dos títulos públicos, a gente vai ter uma gordura maior que os outros fundos não vão ter. E aí a gente volta a ter um resultado. Pois não? Tá? Esse movimento qual é, assim, o grande X dessa questão? É exatamente isso que você falou. Mas é a gente comprar o título público para esse plano exatamente no momento que a gente entender que esse movimento de queda vai ser contínuo, o que não tem acontecido. A volatilidade das taxas de título público tem sido muito elevada. Então, às vezes, você compra um título a 7,23, 2, 3 dias depois o título vai a 7,50. E aí você toma um prejuízo na tua rentabilidade no período. Mas é exatamente isso que você falou. Não. Então, você, no momento que você adquire o título, você já tem que definir um modelo de precificação. Mesmo que você entenda que num período você não vai vender esse título, no ato da aquisição você estabelece que vai ser a mercado, mesmo que você leve ele a vencimento. Para você fazer essa troca, isso tem que ser feito por uma questão legal, somente no final do exercício, com parecer do atuário e aprovação do Conselho Fiscal. Aí você pode trocar o modelo de precificação. Se você tem um título na curva e fala assim, eu estou com a intenção de vendê-lo, mas eu não posso porque ele está na curva, eu tenho que botar mercado. Como é que eu faço isso? No final do exercício, eu peço um parecer ao atuário, faço um estudo, levo o Conselho Fiscal à prova para ver qual é o impacto desse movimento no plano. Está tudo ok, aí eu só posso fazer esse movimento no exercício seguinte. É a contabilização e a rentabilidade. Você ofere rentabilidade pelo modelo de precificação que você define. Tá? Então, não vai. Quando chegar no vencimento, o PU automaticamente se ajusta pela taxa que você contratou. Então, você contratou a 6,15, ele está lá com o PU de 6%. Tá? Quanto mais próximo do vencimento, mais próximo esse IPU se corrige automaticamente pelo mercado a taxa que ele está contratada. Então, você não tem prejuízo, mesmo ele sendo precificado a mercado. O título público é um fluxo de caixa. Na verdade, você tem sendo que o denominador dessa conta é sempre a taxa de juros que é negociada a mercado. Tá? Então, se a taxa de juros sobe, sendo o denominador, o valor presente dele cai. Essa é a lógica.
E quanto mais longo o título, a maior a duração desse título, mais volátil ele vai ser em cima da variação da taxa de juros. Tá? Esse resultado de renda fixa, isso aqui foi o seguinte, no acumulado do ano, né? No final do ano passado, a gente montou uma estratégia, a gente enxergava um cenário que, com a possibilidade do Levi, as coisas poderiam melhorar. O fiscal, principalmente, poderia melhorar e a gente acreditava que as taxas de juros iam fechar. E que as taxas de juros iriam cair. Então a gente montou uma estratégia com títulos públicos, apostando nesse cenário. A estratégia foi bem ganhadora até meio do ano, até junho, e depois o cenário mudou. Então isso daí impacta na rentabilidade acumulada. Tá? É isso. Sim, isso. É exatamente isso. Pois é. Exatamente isso. O PU do mercado, do título para esse cara do mercado, quanto mais próximo o vencimento, ele se ajusta a taxa. E aí a gente recupera essa gordura que está perdendo agora. Essa é a mensagem. É uma mensagem tranquilizadora. Bem previsível. Depende do título, depende do vencimento do título. Tá? Não, do conjunto, então, de vocês. Do nosso. 23 anos. Não, ela tá falando o seguinte, ela está perguntando com relação a gente reverter isso em cima da gordura do título. Tá? Temos títulos para 2022. Entendeu? O que a gente está perdendo hoje por causa de PU? Tá? Quando é que a gente reverte isso? Então, a taxa de juros caindo, isso aí joga a nosso favor. Você tem um ganho duplo ali, que é a taxa de carrego do título, a taxa que está contratada, mas, como eu falei, é um fluxo de caixa. Né? Se a gente tiver uma melhora de cenário, um cenário mais confortável na economia, naturalmente, os teus ativos de risco tendem a rentabilizar melhor. Ou seja, a bolsa vai melhorar e, consequentemente, as tuas taxas de juros, muito provavelmente, elas vão ter um movimento de queda. A partir desse movimento, que aí, se você me perguntar quando é que vai acontecer, aí a pergunta de prova, eu não sei te dizer, eu espero que seja breve, a gente vai começar a mostrar a gordura que está embutida dentro da taxa contratada de cada um. Tá bom? Uma questão muito boa que ele colocou, o Anderson colocou, é que no prazo final vamos receber aquilo que nós compramos. Isso é apenas um efeito que o plano CV praticamente nos leva a tomar pela questão da compra e venda de cotas. Hoje, uma pessoa que entra na data prévia, fica aqui 1 ou 2 anos, pode portar valores, pode resgatar valores, e ele estaria resgatando valores que seriam valores reais em 2050, 2040, 2035. Não valores reais hoje, porque a gente estaria entregando para ele uma taxa de juros que não é a taxa de juros que ele conseguiria com aquele título nesse momento. Então, a precificação desse plano, ela é muito natural pela questão de não deixar levar do plano rentabilidade. Ou seja, o quanto mais real ele for, melhor para o plano e melhor para aqueles que ali permanecem. E aí, respondendo o que a Cristina falou, isso se dá lá quando a taxa de juros cair e é lógico que o cenário interno melhorar. Quando e como vai ser isso, se o Donato soubesse, eu pediria para ele encontrar e nós fugiríamos daqui, iríamos para uma ilha comprada na Grécia e iríamos... Deixa eu ver só para lembrar. Essa é sempre uma questão importante, porque para a gente faz gestão de um ativo de longo prazo, a gente está sempre olhando o médio e longo prazo, mas muitas vezes a gente é cobrado em curto prazo. A gente está fazendo uma gestão de um ativo que deve ter um prazo eu não sei ao certo qual é o prazo certo, que é 25 anos talvez, o prazo médio do passivo desse plano, e a gente está olhando aqui 10 meses, a rentabilidade de 10 meses, então você tem um descasamento aí muito grande, né? Mas se você olha ao longo do tempo, a rentabilidade desse plano é uma rentabilidade muito interessante. Eu acho que isso vai estar exemplificado no próximo quadro. Aqui a gente fez um pouco do comparativo do comportamento dos últimos 5 anos aí do plano PRV em relação à meta atuarial e à mediana dos planos de benefício definido.
onde a gente tem aqui no acumulado de 2010 a 2015 o plano PRV rentabilizando 56,07, quanto uma meta atuarial de 73,87 e uma mediana de 66,30 e poucos. Isso aqui muito em função das alocações que a gente teve em renda variável. Isso acabou prejudicando o plano no contexto desse período acumulado. Mas se a gente olhar aqui para 2015, a gente tem um descasamento também muito significativo, mas que a gente entende que esse cenário veio melhorando ao longo do tempo no consolidado do plano. O horizonte para a gente, de 2015 para frente, mesmo com toda a turbulência da economia, é um cenário mais favorável para o plano PRV. A gente, quando olha para o plano ao horizonte de tempo de 30, 40, 50 anos aí para frente, a gente tem um fluxo muito positivo de ativo com o passivo. Isso é bem relevante para o plano PRV. No plano CV, a gente tem uma rentabilidade acumulada de 66,13, quando uma meta atuarial de 76,09 e a mediana de 59,40. Aqui também a gente tem um percentual abaixo acumulado da meta atuarial no plano. Acho que o impacto, acredito que o impacto mais significativo aí também foi de renda variável. A gente tinha uma alocação mais significativa no plano, a gente chegou a ter 24% em renda variável e hoje a gente está com 17%. A ideia talvez é chegar um pouco menos que isso no final de 2015 e para 2016 a gente também está pensando, ainda não definimos qual vai ser o percentual de alocação, vai depender muito do que as coisas irão acontecer até o final desse período, mas a ideia não é ter uma posição relevante, é aproveitar esse movimento de taxa de juros elevada para consolidar as alocações no plano, também no plano CV. A gente fez um comparativo com os fundos, os 5 fundos mais bem colocados que a gente selecionou aqui, com um perfil de renda variável muito similar ao PRV e ao CV, que pese que o plano PRV hoje tem um percentual bem pequeno de renda variável, mas aí a gente perderia o histórico. E os dois planos, tanto o PRV quanto o CV, têm um destaque muito acima dessa rentabilidade. O melhor fundo que a gente selecionou aqui, pela ferramenta que a gente tem, que é a Quantum, que ela tem toda a estrutura de fundo de mercado, o melhor fundo no perfil de 15% a 30%, se não me falha a memória, de renda variável, ele rentabilizou nesse período acumulado 40%, mais ou menos, 41%. Então é isso que eu queria falar para vocês. Estou aberto aí para as perguntas. Nós não temos ativo de crédito do BTG. Nós corremos o risco do BTG de risco de gestão. O que nós temos com o BTG são 3 fundos, tá? Tínhamos, bem lembrado, tínhamos. Nós tínhamos um fundo de título público. 95% da carteira de título público, do fundo era de título público. Esse era o nosso movimento mais expressivo no BTG Pactual. Se não me falha a memória, no plano PRV, a gente tinha um volume pequeno nesse 38 mil reais. No plano CV, que eu acho que era o mais consistente, tinha uns 14 a 16 milhões mais ou menos. E no PGA a gente tinha um volume também para o plano significativo, mas não. O volume que a gente tinha alocado no plano, no BTG Pactual, representava 22% mais ou menos, 23 milhões, desculpa, 23 milhões. O que nós fizemos? Qual foi o movimento que a Breve Data fez? Primeiro, para fazer essa alocação, nós avaliamos todos os riscos que nós estamos incorrendo. E como a gente chega à conclusão que a gente não tem nenhum ativo sem risco, mas qual seria o risco do BTG para a Previdata? Risco de gestão. Como é que a gente dilui isso? Volume alocado dentro de cada ativo que a Previdata selecionou. Quais foram os ativos?
título público, não há risco. Ele tem uma mesa de operação muito eficiente para fazer alocação em títulos públicos nesse plano, que nós já resgatamos. Na Previdata, nesse período de resgate, ela não teve nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Eu acho que se você puder observar, na parte de renda variável, a rentabilidade do ano de todos os fundos, ela apresenta negativa. O BTG é o único fundo com rentabilidade positiva. Isso nós, Previdata, decidimos sair por uma questão de prudência. Tá? Não queríamos correr o risco de liquidez, que a gente acha muito difícil acontecer. Mas em termos de rentabilidade dos ativos, foram um dos melhores da carteira nesse período. Tá? A gente tem um fundo de crédito privado com o BTG, que esse sim é o que eu acho que você colocou, que vence lá em 2023, tá? Que são debêntures, tá? Mas que não são debêntures do BTG, são debêntures de outras empresas, tá? Se não me falha a memória, Tupi, PDG, ainda tem alguma outra debênture lá dentro. Que na avaliação para a escolha desse fundo, nós comparamos o rating de cada empresa que teria dentro da carteira do fundo com o rating da nossa política. E aí nós adquirimos. Então, se houver algum problema mais sério no BTG, se houver, a gente não corre risco de liquidez. A gente só corre o risco de troca de gestor. Esse fundo provavelmente pode acontecer de ir para um outro gestor, mas a gente não vislumbra essa possibilidade. 1.200, que está no plano CV, tá? Esse fundo aqui, emissões primárias 2, 1.200.000. E no plano BD, 2.060.000, tá? 3 milhões e pouco, tá? Esse a gente não tem como mexer, mas a gente entende que ao longo desse tempo, se houver um ruído maior, se houver um estresse maior, vai haver uma troca de gestor, não um problema de liquidez. Eu queria destacar que esse episódio do BTG foi um excelente exemplo da aplicação da política de investimentos, que está lá escrito que como se deve proceder em momentos de risco, e da agilidade, da flexibilidade e da prudência dos níveis de governança da Previdata. Nós estávamos no evento pela manhã, acompanhando as notícias sobre o BTG, chegamos na Previdata, a equipe de investimentos já estava preparada, já tinha proposta, aprofundaram o estudo, e Eduardo, às 15 horas, né? 13h15. Às 13h15 já tínhamos a decisão tomada, preparamos comunicado para elaborar no dia seguinte, isso se comunicando com o Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e mantendo o Conselho Fiscal informado. Então, assim, um excelente exemplo da ação da Previdata quando tem que agir rapidamente com segurança, para preservar o nosso dinheiro lá. Sem dúvida, eu acho que foi um fato marcante para a gestão, essa agilidade na tomada de decisão. A gente vem aprimorando todo o processo de governança dentro da casa, avaliando o risco, mas a equipe de gestão nada consegue fazer se a gente não tiver acesso e agilidade dentro dos órgãos dentro da casa. Tanto diretoria executiva, comitê de investimento e conselho deliberativo. Isso tudo foi uma decisão que a gente conseguiu muito em função da atenção e da preocupação que todos têm na gestão dos ativos da casa. Isso foi assim, eu acho que eu posso dar o meu parecer com relação a isso. Isso para mim foi muito positivo dentro da gestão de ativos da casa. As questões do BTG, eu acho que vale a pena também citar o seguinte: o único ativo que a gente está alocado hoje é um fundo de debêntures. Na verdade, são duas debêntures, e que nós alocamos nesse ativo foi em 2011, exatamente naquele período de queda de taxa de juros. Eles montaram um fundo, porque o que a gente acreditava, né? A área de investimento sou eu e Donato, a gente não tem braço suficiente para fazer uma gestão de crédito. Esse fundo é um ativo de crédito. O que ele tem lá? Ele tem duas debêntures hoje, uma da PDG e uma da Triunfo. Sendo que a Triunfo vai pagar agora 50% dessa debênture. Vai entrar o dinheiro agora em dezembro.
aqui não tem risco banco BTG. Isso aqui são debêntures ativos de mercado que o gestor do fundo comprou no mercado. Vai falar. Tá? Outra coisa que eu acho interessante também de falar disso é o seguinte: no passado, como é que a gente fazia a gestão de caixa? Esses fundos de caixa, que eu mostrei os 4 fundos, antes a gente fazia via CDB. Você falou? Comprava CDB e fazia gestão de caixa. Só que a gente, CDB são ativos de crédito de banco, né? Só que a gente viu que não fazia sentido ter isso. Chegou uma época que a gente tinha 50, 60 CDB e não fazia o menor sentido. O que nós fizemos? Por quê? A gente não ficava correndo risco de banco específico. Sendo que hoje você vai ao mercado, você tem vários gestores que tem toda uma equipe que faz isso muito bem. Então é muito melhor você terceirizar isso, eles fazem isso bem, te entregam um retorno com risco muito mais diluído. Tá? Então, até foi uma atitude nossa acertada, que a gente fez esse movimento no passado, e a gente não corre mais esse risco. Tá? Então, são 2 coisas que eu acho importante citar aí do caso do BTG. E também, como ele falou, a velocidade que foi a nossa tomada de decisão, quando a gente pensou quais são os prós e contras de ficar posicionado no BTG. A gente viu que não fazia sentido ficar posicionado. A gente viu que hoje você tem um mercado muito desenvolvido no Brasil e que tem vários gestores e que a gente viu que podia resgatar esse dinheiro e diluir ele para outros gestores. Aproveitando a fala do Ari e do Rafael, é muito interessante porque nós conseguimos realmente em 2 horas nos reunir com o presidente do conselho, que se reuniu com os demais membros do conselho, aprovaram, entenderam a nossa proposta, aprovaram a proposta e nós fizemos um movimento de saída. Esse movimento foi visto nos dias seguintes por outras entidades e hoje o banco passa por dificuldade de liquidez, o gestor perdeu captação. Então mostra que a nossa política, que tem lá risco sistêmico, havendo um movimento assim, é prudente fazer o que nós fizemos. E se mostrou acertado porque foi na sequência outras entidades acabaram fazendo a mesma coisa. Outra coisa muito interessante nesse processo, o BTG era um dos melhores gestores que nós tínhamos na carteira. Nada impede que nós voltemos para ele, desde que em condições melhores. Tanto o renda fixa, né, como você pega no momento inicial, se não me engano, que é 2011 para hoje, ele é o melhor destacado gestor, ele é um grande gestor, mas infelizmente passa pelo problema de imagem e aí nós com prudência saímos. Então a questão de governança que nós falamos no início, que é ter todo o trâmite de aprovação, ter uma política de investimentos definido o que vai ser feito previamente, ter todos os debates amadurecidos em comitês e conselhos, fez com que a Previdata se antecipasse num momento muito bom. Então isso tem que ser destacado. E a equipe, analisando, conseguiu fazer uma alocação desses recursos em NTNB, a uma taxa de 7,48, que é uma taxa, 7,48? 7,38. IPCA mais 7,38, que é uma taxa excelente. Ou seja, nós temos um fundo com títulos públicos que tinha um prazo de 5 anos de prazo médio de títulos. Compramos para 2019 a uma taxa de 7,38 mais IPCA, taxa menos volátil, que vai trazer mais perenidade ao plano. Foi uma decisão acertada, foi uma decisão ajustada, mas muito pela maturidade dos debates que temos junto ao comitê, ao conselho todo, o órgão, o diretoria executiva e os órgãos colegiados. Então isso foi muito bom, muito positivo. Eu acho que 2 coisas. Provavelmente ano que vem a gente vai estar aqui vendo. Acho que o resultado do plano PRV no próximo ano, toda aquela exatamente aquele último gráfico que tem o histórico. A tabela, a última é acesso. Provavelmente daqui para frente esse plano ele vai ter uma rentabilidade muito mais constante, muito mais aderente à meta e provavelmente superando a meta, porque as taxas que estão sendo contratadas são taxas acima da meta atuarial. Então esse plano ele vai ter agora ele vai tirar essa volatilidade dele ali, do retorno dele anual, e vai ser uma rentabilidade mais constante. Outra coisa que eu acho bastante interessante também, quando você olha num prazo mais longo, o plano CV, apesar da gente sempre ter uma posição em renda variável ali, e que a gente pegou um período muito difícil em renda variável, tem a questão dos investimentos estruturados, que tem a questão da curva J, que onera um pouco o plano. Você olha comparado com o resto da indústria, que eu acho que é a melhor forma de se comparar, o plano está remunerando nos últimos 5 anos 66%, contra o melhor plano ali, que é o HSBC, remunerando 41%.
Então vocês têm uma rentabilidade 150% acima da rentabilidade do melhor fundo ali. Então, apesar de todas as dificuldades, apesar da inflação, por exemplo, quando a gente compara com a meta atuarial é mais difícil, mas a inflação dos últimos anos veio sendo alta. E nem todos os nossos ativos são indexados à inflação. Então, você tem um descasamento ali. Mas quando você olha num prazo maior, num prazo mais estendido, que eu acho que é a melhor forma de se comparar frente à indústria, a gente está indo muito bem, assim, não tem a menor dúvida disso. E lembrando que, como o Rafael mostrou no início, a Fábio mostrou também, a duração média desse plano era, no início de 2010, era de 28 anos e os nossos títulos de 3 anos. Hoje nós temos uma duração média de 20 anos com nossos títulos de 23 anos. Então, aí, como o Rafael falou, muito provavelmente o PRV daqui para frente, como tem muito mais ativo de risco, muito mais ativo marcado a vencimento e constância, vão ver resultados dele recuperando em frente ao movimento de LM que nós fizemos no ano passado e estamos tendo pressão também para o ano que vem. Eu acho que o que a gente pode observar bem é exatamente quando a Fábio colocou de trazer a valor presente pela meta atuarial os títulos públicos, a gente tem essa gordura de 26 milhões. Isso demonstra que há uma eficiência na gestão na compra de título público a uma taxa muito superior à meta atuarial. Isso está fazendo a diferença na carteira e com certeza ao longo dos anos vai fazer também. A mensagem que nós trazemos aqui é exatamente de tranquilidade. Por quê? Nós fizemos um estudo de casar ativos com passivos. O que você vê no plano CV é uma coisa meramente escritural. Porque os ativos que nós temos, eles estão comprados a um valor que é a meta atuarial é IPC e MPC mais 5,80. Ali nesse plano é 5,75, se eu não me engano. E nós temos comprado IPCA mais 6,50, 7, agora 7,38. Então, visivelmente maior do que a meta. Mas, por um modelo de precificação, você coloca ele a valor do último negócio que teve no mercado. Só que nós vamos levar na frente, quanto mais próximo chegar do vencimento, isso vai se materializando. Quem entra e sai do plano, quem entra compra uma cota mais barata, logicamente, por efeito do mercado, quem sai leva o valor justo nesse momento. Essa é a definição do CV. Do PRV, nós fizemos um casamento de ativos e passivos. O que significa isso? Reduzimos os ativos de risco e hoje nós temos ativos que há valor presente só de dinheiro. Então, o que vai acontecer com esse plano também no futuro? À medida que ele vai crescendo, à medida que os anos vão passando, essa duração do nosso passivo vai diminuindo e a duração média dos ativos, ela continua maior que a duração do passivo. Então, lá na frente, há valores de ouro soldadinho 26 milhões de reais. Então, o que acontece é que tudo é uma gestão de longo prazo, alguns efeitos contábeis, mas a solvência do plano, no curto, no médio e longo prazo, está garantida. Não sei se o Rafael Leonardo quer comentar. Já falou. No plano PRV foi aquilo que eu falei, como a gente vem resgatando ativos de risco e alocando em títulos públicos indexados à inflação. Então, provavelmente, nos próximos anos, esse descasamento que teve da meta atuarial com a rentabilidade do plano, você não vai ter mais. O plano agora, ele passa a ter uma probabilidade muito maior de superar a meta ao longo do tempo. Acho que é uma previsibilidade maior, porque hoje tem aproximadamente 90% do plano, dos ativos do plano, tem uma taxa contratada de inflação, IPCA, mais IPCA e uma taxa acima da meta atuarial. Então a probabilidade dele bater, a probabilidade dele bater meta atuarial é muito maior. Porque a gente diminuiu os ativos de risco. Tudo em cima daquele quadro que eu mostrei no início. Quando as taxas de juros estavam muito baixas, a gente teve que tomar risco, teve que tomar um pouco mais de risco. O que seria risco? Foi para renda variável, foi para ativo estruturado. Agora não, as taxas de juros subiram. Esse é o momento, e foi o que a gente fez desde 2 anos atrás, de acertar a vida do plano. É o que a gente tem feito. Deixa eu só complementar com uma informação. Quando a gente tem uma inflação muito alta, a taxa atuarial somando a inflação parece algo inatingível, né? Mas na realidade ela não deixa de ser um balizador. Às vezes para resultado no próximo ano, mas o principal é como você planta para colher no futuro. Com a meta atuarial de 5,8, como a gente viu, o que é que imprime para a área de gestão?
Não comprar títulos com rentabilidade de 4, de 3, de 2, não interessa. Por quê? Porque se fizer essa conta, não vai garantir, e não é só o pagamento não, a rentabilidade dos benefícios que eu quero pagar lá na frente. Eu quero que ele cresça acima da inflação com aquela rentabilidade. Então ela tem esse efeito indireto também, que é de forçar a entidade, forçar a Previdata a buscar esses melhores investimentos, mesmo quando a gente fala do título público. Bom, então eu quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, a paciência, né, a dedicação do tempo de vocês hoje para o nosso encontro. Nós vamos ainda, né, temos ainda aí 2 meses, né, praticamente novembro e dezembro, que ainda não está, né, tá aí no forno aí para a gente terminar o ano, enfim, poder de alguma forma consolidar os números que foram apresentados aqui, né, e aí decidir, né, tomar as decisões que temos que tomar em relação ao como será, né, o nosso 2016, obviamente que tentando captar, né, da melhor forma possível os movimentos, antecipar os movimentos, principalmente daquilo que deve acontecer na economia no ano que vem. Né? Do ponto de vista da gestão do passivo, eu acho que a gente está um pouco mais sincronizado com o que vem da necessidade que o plano necessita do ajuste. Eu acho que é o lado da economia que eu acho que é a grande incógnita para a gente conseguir fazer uma leitura mais precisa. Mas, de qualquer forma, assim, estamos abertos novamente